Durante 25 anos, ninguém soube que as palavras mais íntimas, os pensamentos mais sombrios e as verdadeiras intenções de Fidel Castro estavam sendo documentadas em um diário secreto. Cada decisão, cada dúvida, cada confissão que jamais revelaria ao público ficou registrada em tinta sobre papel por alguém de seu círculo mais próximo. Esse alguém era Miguel Hernández, assistente pessoal de Castro entre 1965 e 1990. E o que escreveu nessas páginas mudaria para sempre nossa compreensão sobre o líder mais enigmático da América Latina. 15 de novembro de 2016, Cidade do México. Uma semana após a morte de Fidel Castro, um pacote lacrado chegou ao apartamento da historiadora Carmen Vázquez. O remetente, um nome desconhecido. O conteúdo, 3 cadernos gastos, acompanhados de uma nota manuscrita que dizia apenas: "A verdade deve ser conhecida." Carmen, especialista em história cubana, abriu o primeiro caderno com ceticismo e rapidamente se transformou em espanto. As datas, os detalhes, as referências a conversas privadas, tudo coincidia perfeitamente com eventos históricos documentados. Não eram falsificações, eram autênticos. A primeira anotação datava de 3 de maio de 1965. Hoje comecei a trabalhar como assistente pessoal do comandante. Ele não sabe que fui enviado por meu tio, o general Ramírez, para documentar tudo. Se descobrir minhas verdadeiras intenções, certamente serei executado, mas a história merece testemunhas. Miguel Hernández havia chegado ao círculo íntimo de Castro como um jovem de 24 anos, recomendado por seu tio, um respeitado general da Revolução. O que ninguém sabia era que Miguel tinha uma missão pessoal: documentar a verdadeira face do regime, depois que seu pai, um antigo revolucionário, fora executado por questionar o comandante. Durante os 25 anos seguintes, Miguel escreveu meticulosamente em seus diários, escondendo-os em lugares diferentes a cada mês. Registrou conversas ocorridas a portas fechadas, decisões que nunca chegaram aos livros de história e confissões que Fidel fazia em momentos de fraqueza ou embriaguez. Pare um instante. Não ignore este detalhe, porque o que Carmen descobriu na página 42 do segundo caderno mudaria completamente nossa compreensão de um dos eventos mais controversos da Guerra Fria. Era outubro de 1962. A crise dos mísseis atingia seu ponto mais crítico. O mundo estava à beira de uma guerra nuclear. E, segundo o diário de Miguel, o que Fidel Castro disse a Nikita Khrushchev em uma ligação privada era muito diferente da versão oficial. 4 de outubro de 1962. Hoje o comandante falou com Khrushchev por 1 hora. Quando desligou, estava furioso. Disse a Raul: "Esse covarde soviético não entende que uma guerra nuclear seria um preço aceitável para eliminar o imperialismo americano de uma vez por todas. Se tivéssemos o controle desses mísseis, eu já os teria lançado." A entrada continuava descrevendo como Castro havia enviado uma carta secreta a Khrushchev, pedindo um ataque nuclear preventivo contra os Estados Unidos, algo que os soviéticos rejeitaram imediatamente. Essa revelação contrariava diretamente a narrativa oficial, que retratava Cuba como uma vítima passiva no conflito e Fidel como um líder prudente. Mas isso era apenas o começo. À medida que Carmen avançava na leitura, descobria padrões perturbadores. Longe da imagem do revolucionário idealista, o Fidel Castro desses diários era um homem obcecado pelo poder pessoal e usava a retórica da revolução enquanto vivia em um luxo negado ao seu povo. 15 de janeiro de 1970. O comandante inspecionou hoje sua nova residência secreta, em Cayo Piedra. Enquanto a população enfrenta longas filas para conseguir arroz e feijão racionados, esta mansão privada tem piscina aquecida, cinema particular e uma adega com vinhos franceses. Quando mencionei sutilmente as dificuldades do povo, ele me olhou como se eu falasse outro idioma. "Você não entende que alguns devem se sacrificar para que a revolução sobreviva?" disse. "E outros devem liderar esse sacrifício." Nem particularmente inquietantes eram as anotações sobre as execuções.
Miguel documentou 32 casos de pessoas mortas, não por traição real, mas por representarem ameaças políticas ou por questionarem decisões econômicas. Alguns eram antigos aliados revolucionários, outros, simples cidadãos que haviam falado demais. 27 de junho de 1972. Hoje executaram o professor Martínez. Seu crime: circular um artigo acadêmico questionando a sustentabilidade econômica de nossas políticas agrárias. O comandante assinou a ordem sem sequer ler o artigo. Não preciso ler as palavras de um traidor, disse. Os números não mentem, mas os economistas sempre mentem. Depois pediu sorvete de chocolate e assistimos a um filme americano. Essa justaposição entre a crueldade calculada e a banalidade cotidiana tornava os diários ainda mais perturbadores. Eles não mostravam um monstro caricatural, mas algo muito mais inquietante. Um homem capaz de ordenar mortes e continuar seu dia sem o menor remorso. Mas a revelação mais chocante viria nas páginas finais do terceiro caderno. Miguel continuou escrevendo até 1990, quando de repente as entradas cessaram. A última explicava por quê. 18 de outubro de 1990. Acho que desconfiam de mim. Tenho notado olhares, conversas que cessam quando entro numa sala. Esta manhã, o comandante me perguntou diretamente sobre meu tio, o general Ramírez, executado na semana passada por traição. Seus olhos me estudavam enquanto eu respondia. Vi algo neles que nunca havia visto antes. Conhecimento. Ele sabe, ou suspeita. Esses diários serão enviados amanhã ao meu contato no México, com instruções para mantê-los escondidos até depois da morte de Castro. Se você está lendo isto, provavelmente já não existo, mas a verdade sobreviverá. Carmen investigou o que havia acontecido com Miguel Hernández. Os registros oficiais cubanos indicavam que ele morrera em um acidente de carro no dia 23 de outubro de 1990, 5 dias após sua última entrada. Um acidente sem testemunhas, um corpo rapidamente cremado, uma investigação superficial. Todos os sinais clássicos de uma eliminação política. Os diários de Miguel Hernández jamais foram publicados oficialmente. O governo cubano os declarou falsificações evidentes, sem sequer examiná-los. Historiadores independentes que conseguiram revisar fragmentos confirmaram detalhes que apenas alguém do círculo íntimo de Castro poderia conhecer. O que esses 25 anos de testemunhos silenciosos revelam não é apenas a história de um ditador, mas algo mais universal e perturbador, como o poder absoluto transforma até os idealistas em algo irreconhecível. Como revoluções que nascem de promessas de liberdade podem terminar recriando as mesmas opressões que juraram destruir. A última página do diário de Miguel continha uma mensagem final, escrita com caligrafia apressada, quase desesperada. A quem encontrar estas páginas, não as publique por vingança ou política. Publique-as pela verdade, para que as futuras gerações entendam que os heróis e vilões da história são sempre humanos, com todas as suas contradições e fracassos. E para que recordem que, quando damos poder absoluto a qualquer pessoa, por mais nobre que pareça sua causa, estamos plantando as sementes de nossa própria opressão. Miguel Hernández pagou com a vida por documentar a verdade durante 25 anos. E agora, décadas depois, seu testemunho silencioso finalmente pode ser ouvido. O diário secreto de Fidel Castro não foi apenas o registro de eventos históricos, foi a prova de como o poder absoluto pode corromper absolutamente, mesmo aqueles que começaram movidos pelos mais puros ideais revolucionários. O que você faria no lugar de Miguel? Teria coragem de registrar a verdade sabendo que cada palavra poderia lhe custar a vida? Esta é a história do diário que nunca deveria ter existido. O testemunho que Cuba tentou apagar e a verdade que finalmente veio à luz. O que Carmen descobriu nas páginas seguintes do diário a deixou sem fôlego. Miguel havia documentado meticulosamente as reuniões privadas em que Fidel discutia suas verdadeiras opiniões sobre a União Soviética, seu aliado mais importante. 15 de março de 1975. Hoje o comandante recebeu um relatório sobre a ajuda econômica soviética. Quando os oficiais se retiraram, serviu-se de um uísque escocês.
um luxo proibido para os cidadãos comuns. E disse a Raul algo que jamais esquecerei. Os soviéticos são tão imperialistas quanto os americanos, apenas menos eficientes. Usam-nos como peões em seu jogo geopolítico, mas não percebem que eu também os uso. Quando não forem mais úteis, a história cuidará deles. Miguel também registrou como Fidel lidava com as crises internas durante a escassez de alimentos de 1986. Enquanto publicamente culpava o bloqueio americano, em privado reconhecia os fracassos da própria gestão. 22 de julho de 1986. As filas para conseguir arroz e feijão agora duram 5 horas. O comandante analisou hoje os relatórios econômicos e, surpreendentemente, admitiu: nosso sistema de distribuição é um desastre, mas não podemos reconhecê-lo publicamente. Precisamos que o povo culpe os americanos, não a nós. Um inimigo externo é sempre mais útil do que a autocrítica. Mas o mais perturbador foi descobrir que Fidel havia ordenado a vigilância de seus próprios aliados mais próximos. Ninguém estava a salvo de sua desconfiança. 4 de outubro de 1988. O comandante me pediu para instalar microfones nos escritórios de 5 ministros. A lealdade não se presume, se verifica constantemente, disse ele enquanto revisava a lista de nomes. Quando perguntei se realmente suspeitava deles, sua resposta foi gelada. Não se trata de suspeita, e sim de poder. O conhecimento antecipado da traição é mais valioso que a confiança. Carmen mal podia acreditar no que lia. Esses diários não apenas revelavam segredos históricos, expunham a psicologia profunda de um líder, cuja paranoia e necessidade de controle absoluto moldaram toda uma nação por décadas. A última entrada, escrita com letra trêmula, parecia quase uma confissão. Sei que estou sendo vigiado. Hoje o comandante me olhou de um modo diferente. Se você está lendo isto, já terei desaparecido, como tantos outros. Mas a verdade sobreviverá. Não julguem Cuba pelos erros de um só homem. Julguem o homem pelo que fez com os sonhos de todo um povo. Carmen continuou investigando o destino de Miguel. Os registros oficiais afirmavam que ele morrera em um acidente de carro 5 dias depois da última anotação, mas os detalhes eram escassos e suspeitos. Não havia fotos, nem testemunhas. Seu corpo fora cremado imediatamente por razões sanitárias. Usando seus contatos acadêmicos, Carmen conseguiu localizar a irmã de Miguel, Adriana Hernandes, que fugira para a Espanha em 1992. O que Adriana contou confirmou seus piores temores. Nunca houve acidente algum, disse Adriana em uma videoconferência criptografada. Vieram buscá-lo no meio da noite. 3 homens da segurança do Estado disseram que o comandante requeria sua presença urgente. Meu irmão sabia exatamente o que isso significava. Olhou para mim uma última vez e sussurrou: os diários estão a salvo. Foi a última vez que o vi. Adriana contou que a família fora vigiada por anos. O apartamento revistado inúmeras vezes. Procuravam algo, mas nunca souberam que Miguel havia enviado os diários para fora de Cuba anos antes. Ele sempre soube que um dia descobririam o que fazia. Entre as páginas do 3º caderno, Carmen encontrou um envelope lacrado com uma nota manuscrita. Abrir apenas quando for seguro. Dentro, havia uma fotografia que desafiava toda a história oficial. Mostrava Fidel Castro, em 1989, em uma luxuosa vila privada, oficialmente inexistente, desfrutando de confortos proibidos ao povo cubano, enquanto o país mergulhava na pior crise econômica de sua história. Mas mais chocante que a foto era a carta que a acompanhava. Miguel havia escrito uma última mensagem. Não documentei esses 25 anos por ódio nem vingança. Fiz isso porque a história merece testemunhas honestas. Fidel Castro não é o monstro pintado por seus inimigos, nem o santo venerado por seus seguidores. É algo mais complexo e mais perigoso. Um homem brilhante que sacrificou tudo: ideais, amizades e seu próprio país, à manutenção de seu poder pessoal. Fui testemunha de como uma revolução que prometia liberdade se transformou em uma nova forma de opressão, de como ideais puros foram corrompidos no altar do pragmatismo político. Vi até os revolucionários mais fiéis,
serem descartados quando ousaram questionar o líder. Se meu testemunho sobreviver, que sirva não para julgar Cuba, mas para lembrar uma verdade universal. O poder absoluto corrompe absolutamente, mesmo aqueles que começam com as melhores intenções. As revoluções não fracassam quando são derrotadas por seus inimigos, mas quando traem seus próprios ideais. Carmen compreendeu que tinha em mãos não apenas um documento histórico, mas um testemunho humano de valor incalculável. Os diários de Miguel não eram apenas a história secreta de um ditador. Eram a tragédia de uma revolução que devorou seus próprios ideais. O que essas páginas revelam vai além de um homem ou de um regime. Mostram como revoluções podem trair a si mesmas quando o poder se concentra em uma única figura. Carmen publicou trechos selecionados em uma revista acadêmica internacional em 2022. 2 dias depois, sofreu um assalto. Roubaram apenas o computador e os cadernos originais. Mas era tarde demais. A verdade já estava no mundo. Miguel Hernández sacrificou a vida para registrar 25 anos de verdades incômodas. Seu último ato de coragem foi garantir que seu testemunho sobrevivesse ao homem que tentou silenciá-lo. Hoje, pesquisadores independentes de 3 países diferentes analisam as revelações dos diários. Vários testemunhos confirmam detalhes que apenas alguém do círculo íntimo poderia saber. O governo cubano insiste que os documentos são falsos, mas jamais permitiu uma análise forense independente. Adriana, a irmã de Miguel, faleceu em 2023, mas antes deixou um testemunho gravado. Meu irmão não era um traidor, era uma testemunha, e a diferença entre um e outro é determinada por quem escreve a história oficial e por quem tem coragem de contar a verdade, não importando o preço pessoal. A última página do diário, quase ilegível pelas lágrimas que caíram sobre ela, termina com uma pergunta que ecoa até hoje. Quantas revoluções ainda precisarão trair seus próprios ideais antes que aprendamos que o culto a um líder sempre acaba devorando a liberdade que prometeu defender? Essa é a pergunta que Miguel nos deixou. Uma pergunta que transcende ideologias e fronteiras. Este conteúdo foi criado com o auxílio de inteligência artificial como exercício narrativo histórico. Embora se baseie em fatos e personagens reais, a história é específica, os diálogos e alguns elementos são fictícios. Apresentado unicamente para fins educativos e de entretenimento, não constitui documento histórico verificado.